estas conversas entre rabinos e alguns miúdos era alguma coisa que acontecia com alguma frequência. Aqueles que se sobressaíam mais, que eram mais notáveis, eram selecionados pelos rabinos, pelos doutores da lei, para dar continuidade aos seus estudos. Começavam a integrar uma espécie de elite intelectual. Eram colocados sobre a responsabilidade de um rabino. Passavam a seguir esse rabino, aprender com ele, ouvir dele. Estes meninos eram chamados talmidins, ou talmid no singular, que é a palavra hebraica para discípulos. Esta relação de discípulo-rabino é uma relação muito importante na tradição de Israel. E é esta relação que Jesus vai usar para a sua relação com os seus próprios discípulos. Deixem-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino. Segue o teu rabino bem de perto. Observa atentamente os mínimos detalhes. Não percas uma palavra que saia da boca dele. Aprende com ele. Aprende tudo o que tu puderes com esse rabino. O grande desejo de um discípulo não era apenas saber o mesmo que o rabino sabia, mas principalmente se tornar uma pessoa semelhante ao seu mestre. Essa era a cultura. Esta relação que Jesus resgata quando chama os seus discípulos. Esta relação entre rabino e talmidim. Esta é a proposta de Jesus para nós como discípulos de Jesus. Aquele que segue a Jesus também deve se deixar cobrir pela poeira que sai dos pés dele. O Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho é uma pessoa. Jesus Cristo. Discípulo significa imitar o seu mestre e tornar-se igual a Jesus, tornar-se como Jesus, tornar-se um Jesus aqui na terra. A nossa caminhada cristã é feita de imitar Jesus, para que sejamos como Cristo, para que Cristo seja formado em nós. Ser cristão é ser como Cristo. O propósito de Deus para os seus filhos é sermos como Jesus. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz assim: Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primeiro de muitos filhos de Deus. Ele vê Jesus encarnado em cada um de nós. Que nós possamos ser Jesus aqui nesta terra, e esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, o oleiro a pegar no barro. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Então Deus vai moldar a nossa vida e olha para o modelo. Quem é o modelo? Jesus. E Ele vai nos moldando para que o caráter de Cristo possa ser formado em cada um de nós. Nós estamos aqui para nos tornar como Cristo aqui nesta terra. Tudo o que eu faço, tudo o que eu falo, a maneira como eu me relaciono com elas, o meu desejo é que nesta interação Cristo seja formado em cada uma dessas pessoas. Quando olhamos para esta relação de Jesus com os seus discípulos, esta lógica do discípulo ser como ao mestre, de acordo com esta visão do Novo Testamento, salvação é muito mais do que ser encontrado por Cristo e depois ser levado para o céu depois da morte. É sair de um estado de ser para outro estado de ser. Salvação é não mais sermos à imagem de Adão, mas sermos à imagem do Cristo ressurreto. É Cristo ser formado em nós, que as pessoas possam ver Cristo em cada um de nós, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se comportar, nos nossos relacionamentos. Vivermos de tal maneira que estas nossas relações, Cristo esteja presente, se formando em cada um de nós. A igreja é Cristo presente na terra. Para onde vamos olhar quando queremos ver Jesus? Vamos olhar para os seguidores de Jesus. Vamos olhar para as pessoas que imitam Jesus. Porque esse é o Evangelho de Jesus. Cristo sendo formado em nós. O Evangelho é esta relação entre rabino
e o seu talmidim, ou talmid, ou seja, o seu discípulo. É nós seguirmos a Jesus tão de perto, que o nosso maior anseio não é apenas os meus sonhos, é tornar-me como o meu mestre. E o meu mestre é Jesus Cristo. Seguimos o nosso mestre para ser como o nosso mestre.